Fala, povo querido, sejam muito bem-vindos a mais um Na Mesa. Estamos aqui para conversar sobre um assunto curioso e bem próprio do nosso tempo. Sim. Mas antes de falarmos sobre o assunto, e aí, Caipão, tudo certo? Tudo certo, pastor. E aí, pessoal de casa, tudo bom com vocês? Esse Lorde, esse Sir Kuipers. Kuipers. Não, mas eu tô bem, graças a Deus, tudo certo. Acho que o assunto de hoje é bom. Talvez para alguns é polêmico, mas a gente quer aqui tratar ele de uma maneira bem legal. Saudável. Como a gente não é polemista. Exatamente. A gente fala sobre assunto polêmico, mas não é polemista ao falar sobre assunto polêmico. Exatamente. Inclusive, semana passada não. Semana passada para nós, mas não para vocês, a gente voltou na mesa. E já vi vários comentários bem positivos, assim, foi bem legal ali a galera reagindo ao retorno. Quais são os comentários? Vamos ver aqui quais são os comentários. Tem pessoas que comentam falando que querem ver o Bibo de volta aqui na mesa. A galera reivindicando a presença do Bibo. Sim. Vamos lá, gente. Vão lá no inbox do Bibo e enche o saco dele. Fala, Bibo, você tem que voltar a ser crente e voltar a gravar Na Mesa. Olha lá. Ótimo conteúdo. Vai ter no Spotify também? Vai ter no Spotify, equipe? Vai ter? Vai, hein? Vai ter lá no Spotify. Vá lá na Onda Dura para poder acompanhar. Tem um comentário aqui, ó. Seria top chamar o Bibo para esse papo. Daí um cara respondeu: seria top ele comparecer conforme o Lipão relatou. Muito bom. Maravilha, enfim, comenta muito aí, galera. A gente acompanha vocês aqui e juntos a gente vai crescendo aí no nosso debate, conversa e diálogo sobre temas bíblicos, teológicos, mas também atuais, contemporâneos. Exatamente. Que podem ser útil para a tua vida. Então, pega esse conteúdo, compartilha com a geral, porque é bênção. E, aliás, quero também aproveitar a ocasião para fazer um merchan aqui do meu livro, Existe Mais. De verdade, uma galera que tem lido esse livro tem, enfim, me procurado e falado a respeito do quanto ele é um livro desafiador no sentido de tirar a pessoa da zona de conforto. E esse foi o motivo pelo qual eu escrevi esse livro. Esse livro, na verdade, ele é uma série de mensagens que eu preguei há 10, 12 anos atrás. E ela foi muito icônica na Onda. Inclusive, na época, deu um livro que foi o Arroi. Mas ano passado eu decidi ressuscitar esse conteúdo porque eu creio ser muito pertinente. Ele fala a respeito da revelação que temos de Deus como sendo uma resposta para o nosso amadurecimento. Então, na medida em que conhecemos a Deus, nós amadurecemos, e na medida em que amadurecemos, nós experimentamos uma herança de Deus que está reservada a filhos maduros. É muito bom esse livro e você está super convidado a ler. É bênção demais. Inclusive, tive o prefácio aqui do meu amigo Alessandro Vilas Boas nele. Enfim, bênção demais. Você pode comprar ele, adquirir ele lá na Onda Dura Store e, lendo, me marca para eu saber o que você achou dele, tá bom? Bom demais? Bom demais. Acho que é um ótimo livro para presentear também. Muito. É uma linguagem fácil e é uma mensagem que, a princípio, as pessoas têm interesse também em conhecer mais, né? Porque se a gente olhar hoje o mercado editorial, assim, não só cristão, né? Mas brasileiro, de aeroporto, de qualquer coisa, tem muito livro, né? Falando sobre, uma vida abundante, como melhorar, como crescer. E numa pegada, às vezes, muito coach, né? E aqui, óbvio, não é sobre isso. Mas é um assunto que eu acho que vai despertar interesse, curiosidade e, com certeza, um conteúdo rico bíblico, né? Para conduzir as pessoas, enfim. Demais. Ensinar. Então é um ótimo livro para presente também. Olha só o que o Alessandro Vilas Boas escreveu aqui: o dom da fome. A gloriosa notícia do Evangelho se manifesta nas palavras de Jesus de uma única maneira: a vida eterna que te conheço. Contrariando nossas ambições humanas e, portanto, passageiras, Cristo anuncia uma vida eterna que não tem como ponto central as conquistas e riquezas terrenas nesta era, mas tem como cerne a profundeza do conhecimento de Deus. Isso aí. Enfim, muito bom, gente. Adquiram, leiam, vai abençoar demais a tua vida, deem de presente, vai ser bênção. Vamos lá? Vamos lá. Não vou introduzir o assunto porque a gente vai primeiro rodar a vinheta. Então, roda a vinheta porque está começando mais um Na Mesa.
É isso aí, então vamos lá conversar sobre o famigerado assunto que vamos tratar hoje. Vamos tratar hoje sobre... Pai Pet. Pai Pet. E você não leu errado, não é o canal da Discover, né? Não é um vídeo do Richard. Não é TV Colosso. Não é TV... eu até vi um comentário quando eu tava pesquisando ali. Ah, se fosse ter um culto pet, seria, enfim, a apresentadora da TV Colosso, que iria pregar, ou um pastor alemão, alguma coisa do tipo. Tá enfim. nessa notícia aqui, inclusive. Ó, essa notícia não é nova, é uma notícia relativamente antiga, 27 de outubro de 2021. Culto pet para abençoar animais de estimação gera patadas entre evangélicos. Desce ali, vamos ler o corpo da notícia. Organizado no estacionamento da sede em Goiânia, da Igreja Apostólica Fonte da Vida. Enfim, inclusive já preguei lá, povo muito querido. A pregação causaria, nas palavras de um fiel, uma confusão dos diabos. Isso porque a ideia, para muitos evangélicos, carrega um inaceitável lastro pagão. Quem vai pregar é um pastor alemão, a Priscila da TV Colosso vai dar a palavra. Entraram na leva de ironias bem-humoradas entre as centenas de comentários da publicação, boa parte delas negativas. Outros desaprovam, tá, ok. O irmão Flash, perfil de humor, web crente e tal, falou. O caso o cão se manifestasse, enfim, ficou um tom mais irônico, mais humor e tudo mais. Porém, eu acho que esse assunto, ele é pertinente, porque, vamos lá, quem aqui tem animal de estimação? Tem animal de estimação, Kuipers? Eu atualmente, infelizmente, morreu meu peixe Billy. Sério? O peixe Billy foi? Era Billy em homenagem ao Billy Graham, era um peixe beta. Olha! Viveu comigo por quase 2 anos, gente, mas infelizmente ele veio a falecer recentemente. A vida dele foi arrancada dos seres viventes. Foi. E junto com ele eu tinha ano passado também um canário, né? Um canarinho. Que eu chamava ele de periquito, era o nome dele, mas ele era um canário. Uhum. E, cara, não sei. Mas até eu sepultei ele aqui na onda, pastor. Porque eu não queria jogar ele fora, assim, né? E aí eu moro no apartamento, daí eu trouxe ele aqui, aqui atrás do terreno da onda tem um matagal, daí eu cavei ele um buraco só pra colocar ele ali, enfim, né? Pra não... Fez alguma cerimônia? Não. não, mas também não queria só jogar fora, né? Sim, queria que ele tinha um afeto por ele. Queria que ele se decompusesse, assim, num ambiente, não que fosse o lixo, né? Mas a natureza. É verdade. Aí eu trouxe ele pra colocar na natureza, assim. Faz sentido. Sinto muito pelas tuas perdas. Obrigado. Não, mas eu não tenho hoje pet, né? Eu tive esse canário, tive o peixe, tinha cachorro quando era criança, minha vida inteira quando criança e adolescente tinha cachorro. Tive alguns cachorros. Eu tenho 2 Spitz, né? O Boris e o Bartô. Boris Spitz branquinho e o Bartô Spitz negão. Entendi. Eles são novos os dois? Já tem uns 3 anos? O Boris está com 3 anos e o Bartô fez 1 ano agora, recentemente. Entendi. Não, eu tive muito cachorro, eu acho. O meu primeiro cachorro foi um dálmata, era bem legal quando era criança ter aquele dálmata. Tive Chow. Já viu aquele cachorro? Já. Chow. Esse me mordeu. Tive... Esse me mordeu. Olha os traumas arrancou um pedaço da minha panturrilha. Aí tive Schnauzer. Poodle. Aquele cachorro linguiça. Tive um monte de cachorro. E agora... Eu também tive muito cachorro. Eu tive, Boxer, Akita, Shar-Pei, Cocker Spaniel, Poodle, Fox Paulistinho, parece um... Nunca vi isso, não. Parece um... Esse é o nome mesmo? Chato. É aquele cachorro chato que fica latindo. Pincher? Pincher, parece um Pincher. Entendi. Mas ele era agradável. Entendi. Também tive um gato chamado Tupac. Tupac Amara Shakur. Coitado. O meu pai uma vez chegou com um gato em casa quando a gente era criança. Aí, a gente ficou feliz e tal, e de madrugada não tinha mais o gato, né? Acho que a minha mãe me mandou meu pai, cara, devolve esse gato aí que eu não quero ter gato. Misericórdia. Mas cachorro meus pais gostam. Segredos de família. Mas eu era bem criancinha na época. Ok, mas... Primeiro, né? Você tem pet e qual é a tua relação com o teu pet? Por quê? A gente vai tratar hoje aquilo que eu creio ser um problema, que é essa relação que ultrapassa a fronteira entre
gostar de animais, ser um bom mordomo e administrador da criação. Porque uma coisa que a gente tem que saber a partir de Gênesis é que, de fato, o homem tem um mandato da parte do Senhor, e esse mandato é o mandato de cuidar da criação, de respeitar os animais, respeitar a vegetação, respeitar a obra criada de Deus. Portanto, a primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro é que qualquer maltrato, descuido, desrespeito, não apenas é algo socialmente não benquisto, mas é um pecado criacional, porque Deus delegou ao homem e à mulher a demanda de administradores e cuidadores de um jardim, que era o Jardim do Éden, que continha nele, enfim, diversos animais. Então, esse é um ponto bem importante de falar. Um outro ponto importante de falar é que, naturalmente, os animais, eles compõem a vida humana. E, por esse motivo, inclusive, a urbanização e assim por diante, ela tem alguns efeitos colaterais, e um dos efeitos colaterais é nos roubar o contato com a criação de Deus, e acaba que a gente fica imerso na criação do homem, porque prédios, carros, ônibus, metrô, é criação do homem, não é criação de Deus. Óbvio que, em última análise, é criação de Deus, porque Deus criou todas as coisas, mas você entendeu o que eu quis dizer. E dessa forma, então, a gente perde contato com a natureza. Então, eu acho saudável nós, enfim, termos animais e de alguma forma convivermos com os animais, obviamente respeitando a liberdade dos animais, não maltratando, né, não criando um cachorro de grande porte num apartamento de 40 metros quadrados, como eu sei que tem bastante gente que acaba fazendo dessa forma, enfim, não tratando de uma maneira equivocada, mas tratando de uma forma boa e que de alguma maneira respeite as características daquele animal, é produtivo e é bom para o ser humano ter animais. Você acha que é bom? Sim, até na verdade um tópico que você tocou, acho que é bem interessante. Eu percebo, eu venho de uma cidade menor do que a que eu moro atualmente, e a nossa cidade também não é uma big metrópole assim, gigantesca, mas ela já é uma cidade maior e que já que nos desconecta mais da natureza. Mas aonde eu morava era ainda um pouco mais conexão, a cidade da minha esposa, então, é bem mais interior ainda. E o que eu percebo, assim, é que em cidades que as pessoas têm um contato maior com a natureza, com animais selvagens, com animais que se encontram naturalmente, assim, até a relação que eles têm com os pets, né? Acaba sendo uma relação um tanto que eu percebo mais saudável, assim, sabe? Porque já tá mais acostumado com a criação, com a natureza. E aí, quando tem um animal, um cachorro... Tá falando de matar os porcos, matar as galinhas. É isso que você tá falando, Gustavo. Eu não ia tocar nesse assunto, assim. Mas tipo, eu acho que você daí já não olha com um olhar tão, assim, de um ser humano, sabe? Sim. Mas sim de um animal, uma relação de animal. E realmente, no interior, isso eu acho que é mais tranquilo, sabe? Uma curiosidade. A gente tem um membro da nossa igreja muito querido, o Mal, esposo da Manu. Ele faz raio-x de animais, né? Ele tem uma empresa de raio-x e tal, enfim. E aí eu fui levar o Bartô, que estava com a patela dele deslocada lá para tirar um raio-x, enfim, dar os cuidados para ele, veterinário. E aí a gente ficou conversando e tal, e ele contou uma curiosidade. Ele tem aquela... Como é o nome daquela máquina que a pessoa entra assim? É para fazer ressonância? Ressonância magnética, né? Que fica girando e tal. Acho que é. Eu acho que é. Ou tomografia. Uma coisa ou outra, mas é aquela máquina lá, tal, enfim. E ele tem para animais, inclusive, enfim, é uma das poucas pessoas na cidade que tem e tal. E o diagnóstico lá, enfim, é caro, né? Enfim, as pessoas levam um animal de estimação e tal, enfim. E aí, curiosamente, uma senhora levou uma galinha para fazer a tomografia lá, para fazer o exame, cara. E, tipo assim, ela pagou, acho que foi R$3.000, 2.000 e tantos reais, enfim, para tirar a tomografia da galinha. E aí ele ficou pensando, poxa, mas isso aí dava um ensopado, né? Sim. Mas daí tu percebe o afeto que essa mulher tinha ao ponto de desembolsar um recurso, vamos lá, alto, para poder fazer o tratamento da galinha. Sim, não, é interessante. É isso que eu quis dizer. Tipo, eu percebo que pessoas que se relacionam bastante com diferentes tipos de animais, assim, acaba gerando vínculo com alguns. Isso é interessante perceber. Por exemplo, da nossa fala aqui, né? A gente falou dos nossos cachorros e lembra de situações, cenas. Então,
naturalmente, eu acho que falar de relação com a criação, relação com animais, relação com a própria natureza como um todo, mexe com o nosso afeto, assim, de alguma maneira. Seja para um lado positivo, para um lado negativo, mas mexe com a gente, nos marca, né? Eu mesmo não tenho animal hoje na minha casa, né? Não tenho cachorro, não tenho nem como ter um cachorro hoje. Não iria cuidar bem de um cachorro se eu tivesse hoje, enfim, ficar num apartamento pequeno, eu e a Elaine, a gente tá o dia inteiro fora de casa e tal, não ia dar muita atenção. Mas, mesmo assim, olhando para o histórico, às vezes que eu tive contato e tudo mais, gerou afetos, gerou, enfim, um sentimento, assim, né, com a criação de Deus. E eu acho que isso é legal, nesse sentido de nutrir vínculos, então, daí com pets ou algo do tipo, de te lembrar, assim, de algo que está para além só do material, do que nós criamos e de certa forma, é até educativo. Por exemplo, eu acho que é educativo para uma criança aprender a lidar com a morte, acompanhando a vida de um pet. Sim. Porque, de alguma forma, isso vai gerar dor, enfim, ainda que não seja uma pessoa, mas ela vai ser educada a lidar com a morte, a lidar com a perda, a lidar com a lembrança, a memória, para que quando, por fim, ela venha perder alguém, enfim, muito próximo, um pai, mãe, enfim, um tio, algo do tipo, eu acho que, de alguma forma, ela está mais treinada para isso. Com certeza. Eu lembro... Bom, quando a gente fala sobre sepultamento, sobre morte, sobre luto, uma das coisas que a gente vê na nossa sociedade de hoje, às vezes, é muitas pessoas que a criança nasce e demora muito tempo para ela ver um caso de morte. Às vezes acontece na família, né, próximo, acontece, ela enfrenta um luto. Eu lembro que o meu primeiro luto foi ali com 5 anos, quando meu avô faleceu. Mas depois teve um gap, assim, de muitos anos até que tivesse um novo parente que viesse a falecer. E, por outro lado, eu via outros primos, outras pessoas que chegaram na adolescência e ainda não tinham visto alguém falecendo, por exemplo, né? Mas, nesse contexto mais de interior e tudo mais, você vê a morte constantemente em animais ou outras coisas. E agora, falando sobre animais de estimação, né? Eu lembro, os meus primeiros cachorros que faleceram, quanto que aquilo... eu era criança, né? Então, na ingenuidade, eu orava, assim, pra Deus e ficava, sabe, com o coração enlutado, realmente. Angustiado. O primeiro sepultamento que eu fiz foi de um periquito que eu tinha quando era criança. Eu lembro que eu acordei num sábado de manhã, ele tava morto na gaiola, e aí eu tive que fazer o sepultamento dele ali. Acho que meus pais usaram aquilo como uma instrução, assim, sabe? Pra eu lidar com aquilo. Aí eu lembro como que foi, cara. Eu passei a manhã inteira refletindo... como que eu ia tirar ele da gaiola? Daí eu chorava, daí eu pensava, vou pegar uma caixinha, vou enterrar. Enfim, foi todo um trabalho de luto ali, mas que eu vejo que foi positivo, assim, para trabalhar esse assunto no meu desenvolvimento infantil, sabe? É educativo, eu creio que é educativo. Mas vamos lá, a gente falou até agora do aspecto positivo. Vamos lá, existe uma linha, uma fronteira que não pode ser ultrapassada na relação com os animais, que é nociva tanto para a vida humana, quanto também é pecado, porque ofende a hierarquia criacional de Deus, a ordem criacional de Deus. Qual que é essa linha limítrofe aí que separa a relação positiva com os pets com uma relação doentia, até pecaminosa com os pets? Então, eu vejo a partir de Gênesis, da ordem criacional, e através também do Novo Testamento, falas inclusive do próprio Jesus, uma ordem bem clara de uma hierarquia daquilo que domina os nossos afetos, né? E que de alguma maneira impacta no nosso coração, nos nossos sentimentos e atitudes. Então a gente vê uma ordem muito clara, em primeiro lugar, de amarmos a Deus acima de todas as coisas. Então, aí que já fica óbvio e evidente, né? De que se você ama o seu pet a mais do que você ama a Deus, isso é uma ordem desordenada, está errado, é pecado, está desvirtuado ali o parâmetro disso. Então, creio que essa ordem, amar a Deus acima de todas as coisas, ela é muito clara, mas também uma outra coisa que às vezes é um desafio para nós é amarmos ao próximo. E amarmos ao próximo, inclusive, acima do que nós amamos aos animais, a própria criação. Então, existe uma ordem, na minha visão, né, bem clara, de amarmos a Deus acima de todas as coisas, de amarmos ao próximo, e aí, então, de amarmos, administrarmos e cuidarmos da criação como um todo. Então, eu acho que inverter essa ordem em qualquer um dos níveis
causa uma desordem e uma desonra à ordem criacional de Deus. Então, quando o amar a animais ultrapassa o amar seres humanos, ultrapassa o amar ao próprio Deus, eu acho que ali a gente encontra alguns perigos. E aí a gente encontra hoje muitas justificativas para isso, né? Porque até talvez as pessoas consigam concordar. Não, beleza, eu preciso amar a Deus mais do que amar meu cachorro. Pô, mas o ser humano, ele me ofende, ele me trai, ele me maltrata, ele... enfim, eu vejo problemas nos seres humanos. Agora o cachorro, poxa, inocente, né? Meu amiguinho, tá sempre comigo, diferente do tal pessoa que me abandonou, algo do tipo. Então a gente consegue ali, acho que, confundir mais os sentimentos e as relações nesse nível, né? Eu acho que é ali que começa a morar o perigo, digamos assim, disso, né? De invertermos essa relação e começarmos a tratar o animal como um ser humano. E ela é uma ordem criacional, até para que você entenda isso. Dentre vários argumentos, acho que um argumento bem objetivo e claro é Mateus capítulo 6, verso 26, onde Jesus está ali pregando o Sermão do Monte, e ele fala sobre os pássaros, dizendo: observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Então perceba, o Pai cuida dos animais, ele alimenta. Agora olha o que ele vai dizer: acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? E eu acho que esse simples verso aqui, ele nos traz verdades muito profundas, né? O que Deus está dizendo não é que nós devemos amar um ou outro, mas é que o tipo de amor e importância que um tem e o outro tem é diferente. Portanto, nós sim devemos alimentar os animais, cuidar dos animais. Acho que a tratativa com os animais, até aqueles animais que são próprios para o consumo, para proteína e assim por diante, a maneira de tratá-los, enfim, até chegar à morte, tem que ser uma maneira, vamos lá, respeitosa com a vida animal e assim por diante. Porém, isso não pode ultrapassar a importância do ser humano. E Jesus está falando isso claramente: acaso vocês não são mais importantes do que os pássaros? Colocando uma pirâmide de hierarquia muito definida. Os pássaros são importantes, mas os seres humanos são mais importantes do que os pássaros. Então, em última análise, se alguém tiver que perder, e que bom que for que ninguém perca, mas se alguém tiver que perder, que não sejam os seres humanos, mas sejam os pássaros, ou sejam os animais. Eu acho que um exemplo bom de percebermos isso, por mais que seja uma ilustração, né? Talvez não seja uma realidade, mas é o nível de dinheiro que é gasto investido com as coisas. Por exemplo, se você tem um animal, cuide bem do teu animal. Eu acho que também às vezes vai para um outro lado do tipo assim, não, realmente, existe um extremo do pai de pet, que é um extremo de divinizar o seu pet, o seu cachorro, o seu animal, o seu gato. Acho que divinizar é mais raro, apesar de, obviamente, eu já ter visto situações como essa. Mas humanizar é muito comum. Humanizar é o cotidiano, assim, né? Humanizar é um ponto realmente que ultrapassa a linha. Mas também isso não quer dizer que você tem que maltratar, não cuidar, não dar alimento correto ou então remédio, sabe? Então o que eu quero dizer? Se tu tem que pagar um exame, se tu pode fazer isso, se tu quer gastar teu dinheiro no pet shop, comprar alguma coisa para melhorar a qualidade de vida dele, enfim, não vejo nenhum problema em você gastar os teus recursos com isso, porque você poderia estar gastando com qualquer outra coisa também, com qualquer outro hobby, outra coisa. Então, se você tem um animal e pode cuidar bem dele, deve cuidar bem dele e quer gastar teu dinheiro com isso, eu não vejo problema nisso. Agora, esse que era o exemplo que eu ia chegar. Vamos supor, se eu tiver que optar, né, em comprar remédio pro meu filho ou comprar remédio pro meu cachorro. É óbvio que a tua escolha tem que ser direcionada ao teu filho e não ao teu cachorro nesse caso, nesse sentido, né? Por mais que você também possa sofrer, ficar triste com o teu cachorro doente, algo do tipo, mas se você tiver que chegar ao ponto de fazer uma opção, uma decisão, sempre o teu filho vai ter que se sobressair ao teu cachorro. Exatamente. Nesse sentido, né? E aí, falando sobre essa questão da humanização, que eu acho que é o que pega, né? Até, inclusive, essa expressão pai de pet, vô de pet, vó de pet, vem dessa coisa meio... Os bichinhos se tornaram humanos e fazem agora parte da família. Vamos lá. Qual é o motivo disso? Por que as pessoas estão humanizando os cachorros, os gatos, enfim, os pets? Eu vejo pelo menos 2 motivos. Primeiro, o mundo que a gente vive hoje ser um mundo que, por um lado,
é um mundo de baixa natalidade, a não ser em culturas bem específicas, né? Mas a nossa cultura ocidental, em termos gerais, o Ocidente tem uma baixa taxa de natalidade. E não é estimulado isso, né? Não é estimulado, tem poucos filhos, você vê... Pelo contrário, inclusive, eu acho que, em grande medida, existe uma desestimulação a gerar filhos, né? Tipo, todo mundo que vai pensar em gerar filhos já pensa, nossa, mas é muita conta para pagar, e muito problema, e criar, e como vai ser, tal, e trabalho, isso, aquilo outro. Então, existe, vamos lá, um jogo contrário à ideia de gerar filhos, multiplicar e tudo mais. Sim, ou então pelo próprio contexto, né, de... eu preciso estudar, me formar, trabalhar, criar uma carreira, comprar uma casa, comprar meu carro, tá tudo pronto, estruturado, aí pensar em ter filhos, então... também existe um fenômeno grande de ter filhos muito de uma maneira tardia hoje nos nossos dias, né? Só que daí começa a surgir o sentimento natural, assim, do ser humano ou de um casal ali, ou até mesmo de pessoas solteiras, de ter esse fruto, né? De ter um filho, de ter esse relacionamento de pai para filho, em última análise, e acaba se colocando em um animal isso, né? E isso, na verdade, de uma maneira bem inofensiva, muitas vezes. Eu já conversei com várias pessoas que, tipo assim, não, ainda não é tempo da gente ter um filho, mas vamos começar tendo um cachorro, então, pra gente já ir tendo esse vínculo, sabe, paternal, né, com um outro ser. No caso, com um cachorro, com um gato ou algo do tipo. Então vamos lá, vamos pegar uma linha que tu deixou solta aqui, que é qual? Então, você acha que muitas pessoas querem ter animais como uma forma de substituir a geração de filhos? Sim, com certeza. Aí pode ter vários motivos, né? Seja um motivo de que ainda não é o tempo, né? Eu quero ter filho mais pra frente, mas eu já quero ter esse sentimento de relação de que eu tô cuidando de alguém, de alguma coisa, né? Então eu vou ter um cachorro, vou ter um gato. Ou então... pela dificuldade que se pensa num filho, né? Eu vou ter que pagar a escola, ver isso, fazer aquilo, mandar em médico, vou ter que dar uma atenção maior, porque beleza, se eu deixar o meu cachorro em casa sozinho ali enquanto eu tô trabalhando, ele não vai morrer. Agora, se eu deixar o meu bebê de 1 mês sozinho em casa, vai ser muito... as consequências vão ser muito problemáticas e tal. Aí por um tanto de medo, receio, aí, entende? Todo um contexto até de se colocar a criação de um filho, enfim, com tantas limitações e dificuldades. Então a gente toca num ponto ainda mais complicado, que é qual? Será que as pessoas não querem ter, vamos lá, os benefícios de ter um filho, mas não ter os ônus de ter um filho? E aí por isso optam pelo pet do tipo assim, a gente vai ter momentos bons juntos, a gente vai tirar fotos juntos, a gente vai passear juntos, enfim, mas quando eu não quero dar atenção, não preciso dar atenção. Sei lá, se eu quiser viajar, eu posso deixar na casa de outra pessoa. Diferentemente como é o trato com uma criança, com um ser humano. Não, com certeza, né? Por exemplo, vamos supor, eu estou o dia inteiro trabalhando, vivendo minha vida, e aí eu vou chegar em casa, eu vou ter a atenção do meu pet. Ele vai vir, vai deitar no meu colo, a gente vai estar junto ali assistindo um filme. Mas aí também depois disso, eu coloco ele lá na lavanderia, sei lá, eu coloco em outro lugar, ele dorme lá, eu durmo no meu quarto, no outro dia eu acordo, vou viver minha vida. Agora, se eu tivesse um filho, não. Ia ser toda uma outra dinâmica, ele ia acordar de madrugada, eu ia ter que ir lá, enfim, dar mamar pra ele, sabe? Eu não, né? A minha esposa talvez iria dar mamar pra ele, enfim. Ou eu daria uma mamadeira, também não teria problema. Enfim, teria toda essa dimensão, essas coisas que exigiria ônus. E é óbvio que com o cachorro, com o animal, com o pet, também você vai ter que talvez ter um ou outro ônus, mas a taxa é muito menor, né? Vai ser limpar o xixi, o cocô, vai ser levar uma outra vez no veterinário. Sim. Mas a taxa que uma criança... Por exemplo, ali o cachorro, né? Pô, cheguei em casa cansado. Ele vai vir com você, vai ficar com você. A criança também poderia vir e ficar com você, mas poderia não. Poderia querer jogar bola, poderia querer virar no girai e fazer alguma coisa à noite ali, e tá agitado ou tá mal. E aí você não teria só o bônus, né? Você teria o ônus, teria o desgaste naquela relação. Sim. Que exigiria de você não só coisas boas, mas também uma entrega, um sacrifício, uma doação por aquilo, né? Então vamos lá, vamos ser bem objetivo. Ser pai de pet é errado. É ruim. Obviamente que isso não significa que você não possa brincar com esse termo, né? Acho que a gente não está sendo aqui legalista ao tratar esse assunto. Mas o tópico aqui é: nós não podemos humanizar os animais e, de certa forma, devemos ter uma certa vigilância a respeito disso, porque muito sutilmente
nós começamos a colocar o animal em um lugar que ele não deve estar, dentro do convívio familiar e assim por diante. Isso, por outro lado, não significa que você não possa ter animais e tratá-los bem e assim por diante. Então, devemos ter, eu diria, um discernimento muito claro a respeito do que o seu pet representa para você, no sentido de qual é o tipo de relacionamento que você desenvolve com ele ao ponto de não humanizá-lo. Agora vamos pegar, já que a notícia ela tinha a ver com religião, igreja, tudo mais, né? É errado uma igreja fazer um culto pet? Pois olha, né? Eu pesquisando assim alguns assuntos sobre isso, eu vi alguns níveis também de culto pet, tá? Eu vou falar desses níveis e a gente pode chegar a algumas conclusões. Eu vi, por exemplo, vamos fazer um culto pet porque existem instituições à proteção dos animais na cidade que estão precisando de recurso, estão com poucos recursos, e vamos, como igreja, também ajudar a sociedade dessa maneira também. Enfim, às vezes é um problema social também, a questão do cachorro de rua, várias coisas assim. Vamos fazer um culto que os membros podem trazer o seu cachorro e tudo mais, mas com qual finalidade? Vale um saco de ração a entrada do culto? E com qual finalidade? De nós louvarmos junto com o cachorro ou de abençoarmos o cachorro? Não, com a finalidade de levantar recursos para essas instituições que estão precisando. Pô, eu acho interessante, assim, fazer esse movimento, engajar as pessoas dessa forma. Muita gente da igreja tem cachorro e tudo mais, gato, a pet, faz esse engajamento, levanta as rações ali e tudo mais. E eu diria até, inclusive, essa coisa meio de, tipo assim, um espaço pet-friendly, sabe? Enfim, eu não lembro de alguma igreja que tenha isso, mas estou cogitando uma possibilidade. Eu não veria nenhum problema se uma igreja tivesse espaço pet-friendly, no sentido de... você não precisa deixar teu bichinho em casa, você pode trazer teu bichinho aqui enquanto você está cultuando, adorando e etc, tal, enfim, você como ser humano, obviamente, teu bichinho está ali e tudo mais, enfim, eu não veria problemas a respeito disso, né? Até porque hoje, né, a questão de pet, existe também uma gama bem grande que às vezes a gente não considera, de cachorro suporte, né? Cachorro de cuidado. Exatamente. Suporte emocional, né? Existe, assim, laudo, né? Realmente médico, psicológico, psiquiátrico, de pessoas que devem, né? Nos Estados Unidos isso é muito comum, muito comum. Que devem estar junto, carregar junto. Tipo, inclusive, essa é uma das únicas formas de você viajar com o teu cachorro dentro do avião, né? Se você tem, por exemplo, esse tipo de laudo de suporte emocional. Mas esse suporte físico também, eu vi esse final de semana um vídeo muito interessante. Mas você tá ficando meio engambelado também, né? Essa questão do suporte emocional. Todo mundo tá meio, vamos levar o bichinho, enfim. Não, óbvio, né? Com certeza. Não vou aqui entrar nos méritos e criticar quem dá esses laudos, mas assim, tá meio engambelado o negócio. Mas até sobre suporte físico, né? Pessoas com deficiência visual, pessoas com algum problema. Existe suporte físico para ataque de epilepsia, cachorro que fica ali, enfim, vários níveis de suporte, né? Então também não veria nenhum problema. Mas aí entra outros pontos, assim, que já vi também, de coisas que extrapolam, do tipo... um culto pet, onde o objetivo é a gente abençoar toda a tua casa. Então, se a tua casa tem o cachorro também, vamos abençoar ele também, vamos abençoar todo mundo ali. Sim. E aí eu acho que aquela crítica ou piada que foi feita ali no que a gente leu começa a ganhar ar de uma verdade e um perigo, realmente, que é a questão do paganismo. Claro. De se misturar realmente... Porque, por exemplo, se a gente pega... É uma extrema unção de pet. E se a gente pega culturas antigas, né? O pet, o animal, ele fazia parte da família e da vida de muitas pessoas. Fazia parte da religião, né? Só que da religião. É isso que eu ia falar, em um aspecto religioso. Os animais faziam parte de um aspecto religioso. Por exemplo, gatos, tu pega no Egito, né? Sim. É um aspecto totalmente religioso, idólatra, pagão. Se tu pega em religiões também, né, do próprio Oriente ali, você vê, assim, religiões de mistério, a relação com o animal sempre é uma relação idólatra, né? Sempre é uma relação... Seja com o boi, seja com a cobra, seja com o gato, enfim, seja com... Até no nosso tempo, né? Você vai, por exemplo, para a Índia politeísta, a vaca é um deus e por aí vai, né? Exatamente. Então, por exemplo, chegando, né, nesse... Eu vi um templo, inclusive, que os ratos eram sagrados, enfim, eles não matavam os ratos, né? Rato, serpente, enfim, existe muitos desdobramentos disso. E aí eu já vi também notícias, já vi... relatos de igrejas, assim,
não tão presente no nosso contexto, né? Mas igrejas um pouco mais que estão tentando, enfim, conhecer esse novo mundo que a gente está vivendo e tal. Fazer culto para abençoar cachorro. Propor talvez até batismo de animais, assim, no sentido de, cara, já que toda a família, né, faz parte disso, e já que hoje animais fazem parte dessa família multiespécie, assim, né? Vamos trazer também eles para, de alguma maneira, incluir nessa aliança com Deus, sabe? Então, enfim, começa a se bagunçar muitos conceitos, porque daí se bagunça, inclusive, o próprio conceito de família, né? Sim. Uma família multiespécie agora, onde tem o pai, a mãe, mas também tem o filho, o cachorro. Multiespécie, multigênero. Exatamente. Então, daí, que daí é o próprio conceito de família se deturpando. E eu penso que a raiz disso, desse problema do homem na relação com a criação, com os animais, está lá na queda, lá em Adão e Eva. Por conta de que, por exemplo, quando a gente tem uma falsa doutrina, onde passamos a acreditar que nós somos, por exemplo, a evolução de um animal, isso significa que, de alguma maneira, a gente tem um vínculo criacional ao ponto de que a gente pode olhar para um cachorro e humanizá-lo. Ou ainda, né, a partir do momento que nós entendemos a criação não da forma como Gênesis retrata, aí existe espaço para multiespécie, para multigênero, e isso sem entrar em outras coisas que são ainda mais, eu diria, horríveis, como, por exemplo, a zoofilia, que é uma prática, diga-se de passagem, crescente e comum, que é a relação sexual entre homens e animais, né? Inclusive, eu atendi uma pessoa uma vez que relatou que aqui em Joinville tem uma chácara, ou tinha, não sei, enfim, faz anos já isso, de zoofilia, onde as pessoas pagavam para ter relações com animais e ele tinha relações com animais. Então, você percebe que é a criação toda bagunçada. Exatamente. A ordem criacional tá confusa. Sim. E eu penso que essa coisa do pai pet, da mãe pet, do animal que ocupa o lugar da criança, essa coisa de humanizar o bichinho e tal, enfim, ela pode parecer inofensiva, mas, na verdade, a raiz mais profunda é essa desordem criacional que traz muitos malefícios para a sociedade. Então, eu creio assim, né? Talvez você que está nos ouvindo, eu não sei quais são, enfim, teus traumas, teu histórico, ou o que faz com que você tenha o nível de relacionamento que você tem com os seus animais. E o ponto é, nós não queremos ser insensível, porque existem várias coisas que levaram pessoas a ter um nível de sentimento, amor e vínculo e afeto com bichos, e não é sobre uma crítica a isso em primeiro lugar, mas é um alerta de que, de uma maneira muito inofensiva, isso pode sim roubar o teu coração e potencializar essa crise da queda, né? Essa crise que é, em última análise, uma crise de desordem, né? De desordem com a criação, de desordem com as coisas com a ordem que Deus criou para as coisas, com o propósito, o objetivo final para as coisas. Então, eu acho que, por mais que para algumas pessoas eu sei que é um assunto que às vezes toca talvez no teu ídolo, às vezes, né? Mas às vezes é um alerta mesmo que tu precisa pensar e perceber qual que é o nível que isso tá te roubando, ou qual que é o nível que você tá dedicando a isso, de humanização ou não, ou talvez de um vínculo saudável, porque nem a gente falou, um vínculo de cuidar bem, de se relacionar bem, de gostar, de brincar, de falar, fazer brincadeirinha, ter carinho. Não é sobre isso a crítica, né? Mas é só um alerta também ao quanto que isso pode sim estar invertendo a ordem e potencializando essa crise da queda, né? É isso aí. Enfim, acho que a gente já esgotou o assunto, mas o que eu diria por fim é o quê? Não tem nenhum problema você ser um pet friendly, né? Ser amigável com os pets, gostar de pets, assim por diante. O cuidado que você deve ter é humanizar o pet e divinizar o pet. É muito importante que a ordem criacional ela seja respeitada, porque quando ela não é respeitada, o homem entra em um caos onde muitos malefícios são gerados a partir desse caos. Desde, por exemplo, a gente chegou a falar coisas extremas como a zoofilia, então a questão de doenças e assim por diante, pragas que são passadas nessa relação
que ultrapassa o limite do ser humano com o animal, até mesmo, enfim, questões emocionais profundas, aonde nós podemos, enfim, ter um tipo de apego ao animal que ultrapassa o apego aos filhos, o apego à esposa, o apego aos pais, assim por diante. Então, a gente tem que ter, eu diria, um cuidado para não ultrapassar o limite de é um animal para, enfim, é meu filho, é meu bebê, ou é o meu Deus, é minha vida, e por aí vai. E aí, enfim, até frases que parecem inofensivas, do tipo: prefiro ajudar animais do que ajudar seres humanos, porque os animais não fazem mal para ninguém. E parece justo ou inofensivo dentro de uma perspectiva de pensamento de que seres humanos fazem coisas más. Mas também é mais uma prova dessa desordem e do quanto que nós, às vezes, não sabemos lidar com o perdão, com o amor de misericórdia, de compaixão com alguém que é um ser humano como você, né? Mas eu acho que esse é um assunto muito legal para as pessoas comentarem, assim. Porque é um assunto que as pessoas têm opinião, às vezes você é um pai pé, às vezes você já viu isso de alguma maneira. Então acho que é bem legal vocês abrirem aqui nos comentários um debate sobre isso, comentar, falar, dar sua opinião, que a gente vai ler também, vai ficar por dentro aí do que você pensa sobre esse assunto, porque é um assunto que, enfim, eu acho que rende bons comentários. Bom demais, bom demais. E a gente tem que gravar um episódio sobre animais vão para o céu? Boa. Muita gente Fica pergunta deixa isso. aí, hein? Fica deixa. Talvez. Vocês querem ouvir um podcast sobre isso? Enfim, vamos lá. Quem sabe, né? Quem sabe, não é, Caipeira? Quem sabe. Seria um bom tema. Mas fica aí. Já comenta se tu acha que vai, que não vai. Só algumas espécies vão. Só aqueles que não morderam. Enfim. Só aqueles que não pecaram. Será que eles serão salvos por mérito próprio? Por mérito próprio. Porque aquele chow-chow que me mordeu, ele parecia muito possuído, assim. Animais podem ser possuídos. Animais podem ser possuídos. E aí? Enfim, comenta muito, compartilha geral. Deus abençoe e até o próximo episódio.